E já são 7 da manhã em todo o espaço nacional. Olá, bom dia. Está no ar o Girassol. O Manhã Girassol começa aqui mais uma edição do seu magazine preferido, o Palco da Informação Diferenciado. Uma viagem completa pelo melhor da atualidade. Hoje é terça-feira, 1 de julho de 2025. Vai ser assim até bem perto das 9 da manhã. Bom dia e bem-vindos. Bom dia, Girassol. Damos o tiro de largada nesta edição com a primeira conexão com a Girassol FM. Olá, bom dia, João Alves. 102.7. Há boa música na Girassol FM. Já temos nas imagens o João Alves, que a qualquer momento vai responder-nos agora. Estamos, Iracelma, sim? Consegue ouvir-nos, João Alves? Voltamos daqui a pouco à conexão com a Girassol FM. Já consigo percebê-la, Iracelma. Já consegue ouvir-nos, João Alves? Já, sim, senhora. Bom dia, Muito bom dia. Bom dia com energia. Bom dia com energia, Hoje é terça-feira, estamos aqui para a primeira edição do mês e a segunda da semana. É verdade, um mês novo que começa e que somos todos chamados a dar cumprimento às nossas responsabilidades profissionais, naturalmente. E não só, também sociais, para aí adiante. Exatamente. Olhando para o calendário, estamos agora a consumir o segundo semestre de 2025. Assim mesmo. Muitas promessas foram feitas para o ano novo, que agora já está a caminhar já está no seu 7º mês. Então é o momento de começarmos também já a fazer balanços. É um balanço dos 6 primeiros, não é? Exatamente. Qual é o balanço que fazes do primeiro semestre de 2025, João Alves? Até agora positivo. Até agora está tudo a ser cumprido, não é? Do plano traçado nada para falhou. 2025. Graças a Deus nada falhou. De minha parte, naturalmente. Dos O João traçados. é daquelas pessoas que também logo ao início de cada ano faz assim algumas promessas, traça alguns planos. Como é que é? Ou é aquele deixa a vida me levar? Não. Iracelma, já imaginou a vida sem planos? Há pessoas que vivem assim. Mas o dia do amanhã pertence ao Senhor. Sim, mas nem sempre devemos nos basear a este lema, neste dilema. É importante nós traçarmos, principalmente sabermos das nossas, do que ganhamos, dos nossos gastos, do que resta. Um plano é sempre um plano para a projeção do que vem à frente. Sim, vamos falar, este ano eu vou mudar o meu estilo de vida, vou entrar para o ginásio, este ano eu vou perder mais, vou perder peso, este ano eu vou, se calhar, planear uma viagem. Estou a ver que esses são os seus planos para este ano. Não são os Quase meus. entendi assim, não é? Não, mas pronto, a energia é sempre contagiante, João, é sempre bom manter esta conexão e também ouvir esta música aí do fundo que estás a proporcionar aos nossos radiovintes. Jovens do Prenda dispensam apresentações, estiveram entre os condecorados na última cerimónia pelo Presidente da República, João Lourenço, no âmbito dos 50 anos, das celebrações dos 50 anos da nossa independência. É verdade, e eles merecem, na verdade, esta condecoração, esta voz inconfundível de Augusto Chacaiá, partiu muito recentemente no ano passado. E é verdade, mas ainda assim é uma referência obrigatória da música angolana, particularmente. E eu devo-lhe confessar que sou um grande amante dos Jovens do Prenda e particularmente deste Augusto Chacaiá. Já somos dois. Eu também sou amante dos Jovens do Prenda. Embora não sejam músicos da minha época, mas eu aprendi a ouvi-los com meu pai e até hoje são músicas que o tempo não tem coragem de apagar. É como eu digo, o tempo não apaga nunca e estas músicas ficam escritas com letras de ouro nos corações dos amantes, aqueles amantes da música angolana particularmente. Exatamente. Estilo Samba. Começamos às 6, na verdade talvez seja isso que querias saber, começamos às 6 pontualmente
uma hora antes do Manhã Girassol. Exatamente. E nós já assim percorremos a primeira hora com muitas mensagens que nos chegam dos nossos estimados ouvintes, estes que dão-nos conta do trânsito e também de como é que foi a noite no bairro onde vivem, algumas dificuldades apresentadas, outras nem tanto, e é assim, a vida é feita de altos e baixos e nós temos de entender esta situação. O importante mesmo é criarmos alternativas para superarmos os obstáculos que vamos encontrando pela frente. A segunda hora vai ser preenchida com muita informação à mistura. Vamos ter o balanço do INAC com a sua porta-voz. Teremos também aqui um trabalho da apresentação de 4 marginais detidos pela Polícia Nacional. Vamos falar da proibição, a partir de hoje, da proibição da pesca de arrasto. Exatamente. Portanto, uma proibição que faz com que se, digamos, duplique, se multipliquem-se e tripliquem ainda mais outras espécies marinhas, no caso do peixe, destaca aqui o carapau, não é? que nós precisamos para a nossa alimentação diária. Falaremos sobre isso e vamos também passar pelo Hospital Neves Bendinha, onde houve registro de vários casos de queimaduras durante as últimas 72 horas. A informação, exatamente. É verdade, adicionadas a outras, Iracelma, desculpe por ter interrompido, adicionadas a outras, vão preencher o nosso espaço radiofónico até às 9 da manhã. Exatamente, a altura em que vamos cortar a meta, mas por agora ainda temos muito para dar a ouvir e a ver aos nossos radiovintes e telespectadores. João Alves, eu até já, daqui a pouco eu volto ao contacto com a Girassol FM. Obrigado pelo carinho e pela atenção. Bom dia para os estimados telespectadores. Voltaremos a ir a Selma para o... Sim. Sim, vamos a isto. Estavas a despedir. Pois, despedia-me de si dos telespectadores com um ponto e vírgula, né? Para voltarmos daqui a pouco. Assim. Exatamente. Até já, João Alves. Até já. Então a conexão com o Manhã Girassol. A nossa habitual conexão com a Girassol FM. Vamos agora às ruas espreitar a movimentação nas estradas do nosso país. É tempo para a conversa com Ernesto Jaime. Ernesto, muito bom dia. Hoje é terça-feira, 1 de julho. Daí onde te encontras, qual é a informação que tens para nós a esta altura? Ernesto Jaime? Bem, não conseguimos ter o som do Ernesto Jaime, que a qualquer momento vai voltar para dar-nos o ponto de situação do trânsito a partir do ponto em que se encontra. Vamos agora olhar para a primeira página dos principais jornais nacionais e internacionais. Olhamos agora para o Jornal de Angola, que titula nesta edição de terça-feira: Presidente João Lourenço na 4ª Conferência Internacional sobre Desenvolvimento. Investimentos em infraestruturas exigem financiamento adaptado às condições dos países africanos. Exercício referente a 2024, encerrado o prazo de prestação de contas das entidades públicas. Estamos a olhar para a capa do Público em Portugal, que estampa: grupos extremistas doam 3,3 milhões a associações portuguesas anti-aborto. Educação: a auditoria não apurou com exatidão o número de alunos sem aulas. Estamos a olhar agora para o jornal O Globo, que escreve: Congresso e Executivo. O Governo entra nesta terça-feira com ação no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Congresso que derrubou a alta do IOF. Líderes da Câmara disseram que não foram consultados ou avisados da iniciativa. Continuamos a olhar para os títulos na capa do Globo. Técnico elenco do Botafogo foi pego de surpresa e descobriu demissão de Renato Paiva pela internet. Assim está o país e o mundo na imprensa nacional e internacional. Seguimos com a atualidade. O Presidente da República e da União Africana discursou nesta segunda-feira em Sevilha, Espanha, na 4ª Conferência Internacional sobre o Financiamento para o Desenvolvimento.
João Lourenço apresentou as principais preocupações do continente africano em matéria de financiamento, com destaque para a necessidade de investimento em infraestruturas e redução das desigualdades em relação aos países desenvolvidos. O chefe de Estado angolano disse que a margem de manobra para financiar o desenvolvimento acaba sendo limitada, tendo em conta os choques climáticos, as flutuações dos preços das commodities, a erosão da confiança no sistema multilateral, entre outros desafios. Estamos aqui para falarmos do desenvolvimento dos fatores que concorrem para a materialização deste objetivo e, neste capítulo, esta quarta conferência representa uma oportunidade para darmos um impulso decisivo a iniciativas que nos levem a encontrar mecanismos mais ágeis e mais funcionais para a mobilização de recursos financeiros que nos permitam enfrentar os desafios recorrentes com os quais se deparam os países em desenvolvimento, como os choques climáticos, as flutuações dos preços das commodities, a erosão da confiança no sistema multilateral e, acima de tudo, o peso insustentável da dívida soberana, que consome mais recursos do que os destinados à saúde e à educação em conjunto e limita drasticamente a nossa margem de manobra para financiar o nosso desenvolvimento. Esta situação constitui um obstáculo claro à realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 e ao cumprimento da Agenda 2063, que expressam o compromisso comum com a construção de um mundo mais justo, mais inclusivo e mais resiliente. O Presidente da República disse ainda que para que haja desenvolvimento no continente africano é necessário investir em infraestruturas sólidas e funcionais. Daí a União Africana ter decidido realizar uma grande conferência subordinada ao tema infraestruturas como fator de desenvolvimento em África, a ter lugar em Luanda, no mês de outubro próximo. Ela tem o propósito de mostrar aos nossos parceiros internacionais o mapeamento já efetuado das nossas necessidades neste domínio de investimento público ou público-privado em infraestruturas, no sentido de os atrair e no de mobilizar recursos para a concretização desta grande ambição, que produzirá benefícios e vantagens consideráveis para todas as partes que se envolverem na sua realização. O Presidente da União Africana defende igualmente a reformulação da atual arquitetura financeira, tendo em conta as prioridades frequentemente ignoradas no continente. Os grandes investimentos em infraestruturas em África requerem um modelo de financiamento mais adequado e adaptado às condições econômicas dos países africanos, o que implicará uma refundação da arquitetura financeira atual que possa ter sempre em conta as prioridades de África, muitas vezes descuradas. Em presença dos factos que referi, afigura-se-nos fundamental e urgente para que se faça jus às preocupações sobre o apoio ao desenvolvimento de África, que se vão repetindo ao nível dos vários fóruns em que se aborda este tema, que nos debrucemos profundamente sobre a questão das reformas que se impõem ao sistema financeiro internacional, no qual os mais necessitados devem ter um papel ativo e serem envolvidos nos processos de tomada de decisões. E o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, apelou aos países desenvolvidos para duplicarem os recursos destinados ao financiamento, ao desenvolvimento, que tem um déficit de 4 bilhões de dólares e está a afogar-se. Guterres realçou que a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, acordada pela comunidade internacional, está em perigo e 2/3 das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão atrasados. O vínculo entre paz e desenvolvimento é evidente. A ligação entre paz e desenvolvimento é evidente. 9 dos 10 países com menor índice de desenvolvimento humano estão atualmente em conflito. Excelências, o financiamento é o motor do desenvolvimento
E neste momento, este motor está a ser bloqueado. E agora mesmo, esse motor se está arrogando. Mas não se trata só de uma crise de cifras. Não se trata apenas de uma crise numérica. É uma crise de pessoas, de famílias passando fome, de crianças que não recebem vacinas, de meninas forçadas a abandonar a escola. Estamos aqui em Sevilha para mudar o rumo. Sevilha para cambiar o rumo. A Assembleia Nacional defende maior cabimentação do orçamento destinado à agricultura e todo o setor produtivo, tendo em vista a concretização do desafio da segurança alimentar e nutricional. O assunto animou nesta segunda-feira os debates do workshop sobre ação parlamentar para a segurança alimentar e nutricional, evento realizado para assinalar o 30 de junho, Dia Internacional do Parlamentarismo. Constitui um dos maiores desafios do continente berço e Angola, enquanto parte da África, não é exceção. No entanto, a segurança alimentar e nutricional está fortemente dependente do orçamento destinado ao setor agrícola. A deputada Idalina Valente, presidente do Grupo Nacional de Acompanhamento ao IP, União Interparlamentar, lembra que memorandos internacionais recomendam que a cabimentação orçamental para a agricultura seja de pelo menos 10%. O que não acontece no país. Nós sabemos que quer a declaração de Malabo, quer a declaração de Kampala, estabelecem que a agricultura deve absorver 10% dos recursos do Orçamento Geral do Estado. Isso ainda não é possível no nosso país, mas é exatamente para alcançarmos esses objetivos e essas metas que nós estamos a trabalhar, a informar e a partilhar conhecimento para alcançarmos, por exemplo, esse objetivo. A parlamentar admite a existência de trabalhos por parte do Executivo que têm como base a alteração do quadro atual, mas sinaliza que a Assembleia Nacional tem a missão de, em sede de discussão do Orçamento Geral do Estado, exigir mais investimentos em todo o setor produtivo, com particular realce para a agricultura. É no Orçamento Geral do Estado, cuja competência da sua aprovação é da Assembleia Nacional, que nós podemos fazer uma análise mais sucinta entre as políticas públicas que constam no Programa de Desenvolvimento ou no Plano de Desenvolvimento Nacional, neste caso o PDN 2023-2027, e o que consta no Orçamento Geral do Estado. O vice-presidente da Assembleia Nacional, Américo Kuononoka, garante que a ação da Casa das Leis vai estar sempre virada para o reforço das iniciativas que visam trazer robustez ao setor agroalimentar. A nossa ação continuará a ser de apoiar todos os esforços do Executivo, tendentes a revolucionar o setor agroalimentar com a aprovação de leis, assinatura de acordos internacionais que tenham incidência sobre a segurança alimentar e nutricional, promovendo o bem-estar de toda a população. Nesta conformidade, destacamos igualmente o projeto Quenda, enquanto reforço da capacidade de resiliência das comunidades na luta contra a pobreza em Angola por meio de transferências monetárias. Durante o workshop foram ainda debatidos temas como a perspectiva da sociedade civil sobre a segurança alimentar e nutricional, o papel do Parlamento na promoção da segurança alimentar e a contribuição dos parceiros internacionais para o alcance da segurança alimentar em Angola. E o Ministro da Energia e Águas trabalha na província de Benguela. João Batista Borges vai testemunhar o lançamento do projeto de reabilitação dos sistemas de captação e distribuição de águas nos municípios do litoral de Benguela. O Ministro de Energia e Águas garantiu nesta segunda-feira em Benguela o reforço nos próximos tempos na distribuição da água potável, bem como o melhoramento da qualidade do precioso líquido. O projeto de reabilitação dos sistemas de distribuição abrange os municípios do litoral da província de Benguela. Benguela tinha uma capacidade que hoje não está a ser explorada porque o sistema foi, digamos, se degradando por diversas razões e o que queremos hoje é, de facto, recuperar essa capacidade rapidamente, de forma que as melhorias vão sendo introduzidas gradualmente, quer a nível da quantidade de água que este sistema pode produzir, este e o do Lubito combinado, no sistema de captação de águas subterrâneas, como também da qualidade da água, que é também outro aspecto relevante
que tem estado a conhecer melhorias. O que nós queremos é dar mais água e com melhor qualidade. Portanto, esta é a principal ação do ponto de vista do abastecimento de água à Benguela, com uma previsão de curto prazo. Vai ser aqui também apresentada a evolução dos trabalhos e etc., aquilo que se perspectiva fazer. O titular reconhece o déficit na distribuição da água potável na província e aponta como causa o crescimento demográfico, situação que está cautelada pelo Ministério. Temos uma população que cresce de uma forma muito dinâmica, de maneira que nós temos já em projeto aquilo que se chama a terceira fase do programa de Águas de Benguela, que é uma expansão, praticamente a duplicação da capacidade de abastecimento da água à Benguela, para atender então mais necessidades que vão nascendo, não é? Fruto desse crescimento populacional, das atividades econômicas e etc. No final da visita ao Centro de Tratamento de Águas de Benguela, o governador provincial ressaltou a importância da distribuição da água potável às populações, onde esperam-se bons ventos nos próximos anos. Em finais deste ano, possamos passar de 0,8 metros cúbicos por segundo para 1 metro cúbico por segundo. Portanto, que já é um progresso, vamos dizer, gradual, é um progresso importante e que vai também significar melhorias no abastecimento de água às nossas populações. Em 2026 haverá outro progresso e em 2027, então, toda a capacidade que havia antes será reposta e haverá mesmo assim ainda um incremento de capacidade. Portanto, estamos aqui a ver que esse projeto vai nos trazer uma melhoria gradual no que diz respeito ao abastecimento de água às nossas populações aqui do litoral da nossa província. Rescaldo da visita do Ministro de Energia e Águas à província de Benguela, onde orientou a apresentação do projeto de reabilitação dos sistemas de distribuição da água potável, bem como do saneamento básico, avaliados em mais de 190 milhões de dólares. O município do Cubal será o primeiro a ter energia elétrica produzida pela barragem do Luma 1 ainda este ano. A garantia foi dada pelo Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges. A distribuição da energia elétrica nos municípios do interior de Benguela foi uma das preocupações levantadas nesta segunda-feira, durante a visita do ministro Batista Borges. Ao falar à imprensa, o ministro afirmou que o município do Cubal está nas prioridades, mas não avançou timings quanto à concretização do fornecimento de energia produzida pela barragem do Luma 1. Há uma reclamação que é uma reclamação legítima das populações do Cubal, estão perto do Luma 1 e não têm eletricidade. E o que eu quero aqui referir é que foi encontrada já a solução para eletrificarmos o Cubal. O Cubal será o primeiro município do interior de Benguela então a ser ligado ao Luma 1 proximamente, e teremos depois outro conjunto de municípios, teremos o Bocoio, teremos o Balombo, teremos a Ganda, também ligados tanto ao Sistema Elétrico Nacional. É um trabalho que neste momento está numa fase final em termos de engenharia e as obras deverão começar em breve. Na mesma linha, o governante falou de outros projetos de eletrificação previstos para a zona litoral de Benguela. Uma eletrificação dos arredores de Benguela, não é? Do Lubito, onde também está digamos, a crescer, portanto, há um crescimento dinâmico. Aliás, o município de Navegantes, creio que é aquele que tem, neste momento, maior periferia, zonas por eletrificar, e nós temos também na nossa agenda de ações em curso e a desenvolver proximamente, portanto, a eletrificação dessas áreas. Quero com isto dizer e finalizar que estamos atentos às preocupações locais e estamos também a fazer aquilo que nos é possível para que essas ações tenham um desenvolvimento com a dinâmica que se espera e que vão de encontro às expectativas da população. Sobre o assunto da distribuição da energia elétrica nos municípios do interior de Benguela, o governador provincial avança que, nesta altura, estão a ser aprimorados os aspectos técnicos, bem como orçamentais. Há boas perspectivas nesse sentido, que poderá ser visto a partir mesmo da barragem do Luma 1, que a partir daí pode-se encontrar uma solução técnica
para esses municípios que nos foi assegurado pelo Sr. Ministro. Para nós é importante que a solução técnica esteja assegurada. Há também, do ponto de vista de financiamento, as questões estão já verificadas. Agora temos que ver os aspectos orçamentais e outros para fazer com que este projeto possa entrar em funcionamento com a maior brevidade possível, porque nós queremos que isso aconteça. Lembrar que o ministro esteve de visita de trabalho a Benguela, onde dirigiu o lançamento do projeto de reabilitação dos sistemas de distribuição de águas, que abrange os municípios do litoral da província de Benguela. E vamos voltar à rua para o contacto com Ernesto Jaime. O primeiro apontamento sobre o estado do trânsito em algumas artérias da capital do país. Ernesto, bom dia. A segunda penso que é de vez. Consegues ouvir-me, meu colega? Bom dia, sim, Iracelma, consigo ouvir, e esta sim é de vez para podermos então radiografar a situação do trânsito como já é habitual e informar aos nossos telespectadores sobre a situação do trânsito, caso queira sair de casa e ter então em mente as principais vias ou terciárias para poder então trafegar. Esta que damos a ver é a estrada principal que liga o Quilamba e o Golfo 2. A esta hora o trânsito já está meio que carregado, no sentido ao descer para o Golfo 2. O cenário é diferente neste perímetro, no lado oposto, porém começa a ficar parecido o cenário mais para frente ao lado da administração do município da Camama. Hoje, que é dia 1º de julho, terça-feira, e o movimento que já se registra em algumas avenidas de Luanda é este, pelo menos este que damos a ver, tal como as imagens mostram, esta circulação que se faz aqui meia deficitária. A marcha aqui é lenta, é cautelosa, também devido à paragem que existe bem aqui ao lado, os azuis e brancos já a começarem a carregar e já há uma enchente na paragem, apesar de que algumas pessoas, alguns luandenses prefiram andar de motorizada, que também facilita a esta hora que o trânsito fica muito carregado. Daí também se fazerem já presentes alguns mototaxistas neste mesmo perímetro. O movimento de pessoas também é outro ponto a destacar, pelo menos aqui nesta parcela do município da Camama, tal como podemos mostrar. Já se faz o movimento sentir, aqui já há um colorir, já há uma movimentação de um lado para o outro de pessoas então a seguirem com o seu percurso para a escola, trabalho ou diferentes destinos, tal como referenciávamos há bem pouco tempo. A movimentação nas paragens também já se fazem sentir, e neste lado conseguimos mais uma vez ver um trânsito fluido no sentido Golfo 2 Quilamba. O cenário começa a ficar muito mais apertado para então quem vai para o Golfo 2. Daí o apelo de poder pegar vias alternativas a esta, caso queira chegar, por exemplo, ao Golfo 2 ou mesmo ao centro da cidade, visto que esta é uma via que também munícipes, por exemplo, do Quilamba usam frequentemente para chegar até ao centro da cidade ou outros pontos estratégicos. Iracelma, este é o cenário que se pode descrever aqui a esta altura, nesta artéria da cidade capital. E, obviamente, que nós vamos percorrer noutros pontos para analisar, para constatar em loco a situação do trânsito. Bom dia. Ernesto Jaime, aguardamos por ti, mas vamos continuar a olhar para o trânsito com o suporte das câmaras do CISP.
Nesta altura, o quadro geral da movimentação nas principais artérias da capital do país e também fora de Luanda. Estamos a olhar para a vila de Cacoaco, onde o trânsito faz-se tranquilamente. As viaturas circulam sem nenhum constrangimento por esta altura na via de Cacoaco, como conseguimos aqui observar pelas imagens que nos são cedidas já pelo CISP. Estamos a olhar para o Comando Municipal de Viana. O trânsito também faz-se numa boa. Os automobilistas vão deslizando, vão acelerando, não é? Para que possam então chegar a tempo e hora aos seus mais variados destinos. Bomba dos Mirantes, o trânsito está ligeiramente carregado numa das vias, não é? Também vai abrandando por conta da travessia dos peões, o que impõe alguma paragem aos automobilistas. Já no outro sentido, no sentido oposto, o trânsito faz-se tranquilamente aí na Bomba dos Mirantes. Olhamos agora para o tempo. Luanda vai estar com o céu nublado, temperatura mínima de 21 graus e máxima de 26. A umidade relativa prevista para hoje vai até aos 79%. É tempo para o primeiro intervalo desta edição de terça-feira do Manhã Girassol. Até já. Estamos de volta, a informação continua no Manhã Girassol nesta edição de terça-feira. Neste segundo bloco começamos com a segunda conexão com a Girassol FM. Voltamos a trazer a rádio à televisão e levar a televisão para a rádio. João Alves, uma vez mais, bom dia. O segundo contacto nesta edição de terça-feira. É verdade. Bom dia, Iracelma. Bom dia também para os estimados telespectadores. É o nosso segundo contacto nesta manhã de também telespectador, a passar bons momentos ao nosso lado. Na verdade, nós já estamos conectados e, ouvindo boa música, vamos também aqui dar uma olhada pelos principais acontecimentos na história do mundo, num dia como de hoje, mas em anos que já lá se foram, começando pelo ano de 1937, quando a Inglaterra lançou o primeiro serviço telefónico para atendimento de emergências. No ano de 1939 é fundada nos Estados Unidos da América a rede televisiva da CBS. Em 1944, início da Conferência de Bretton Woods, na qual é idealizada a criação do Fundo Monetário Internacional. Em 1946, os Estados Unidos explodiram uma bomba atómica no atol do Bikini, no Oceano Pacífico. 1960, a independência da Somália, para em 1962 acontecer a independência do Ruanda e também do Burundi. Já em 1970 ocorre a marcha em lembrança ao motim iniciado a 28 de junho de 1969, com a duração de mais de 2 dias, em frente ao bar Stonewall em Nova Iorque, precursora das atuais paradas do Orgulho Gay, e um avião da Cruzeiro do Sul foi sequestrado com 34 passageiros. Os sequestradores, que voltaram para o Rio de Janeiro e exigiram a libertação de presos políticos, foram presos pela Força Aérea Brasileira. Em 1974, a lei que determinou a união dos estados de Guanabara e Rio de Janeiro foi sancionada. Em 1979, a Sony lançou o Walkman, o primeiro leitor de cassetes portátil da história. O modelo pesava 390 gramas. Em 1994, um novo plano económico mudou a moeda brasileira do Cruzeiro Real para o Real. A proposta era de que o Real mantivesse paridade com o dólar. Em 2004, a sonda Cassini-Huygens faz a entrada na órbita de Saturno a 1h12 e termina às 2h48, hora universal. Em 2013, a Croácia se torna o 28º Estado-membro da União Africana. Para no ano de 2020, o acordo dos Estados Unidos-México-Canadá substitui o NAFTA. Portanto, estes alguns dos principais acontecimentos registados na história do mundo, num dia como de hoje, mas em anos que já lá se foram. Muito bem.
João Alves, tal como temos estado a dizer, a história não se apaga, recorda-se, é o melhor da informação na Girassol FM, no Bom Dia com a Energia. João, nós voltamos para o nosso terceiro contacto daqui a pouco. 7h36, Bom Dia com a Energia para todos os telespectadores e ouvintes da Girassol FM. Bom dia, Iração. Bom dia, até já. Mais uma conexão com a Girassol FM e voltamos a olhar para a atualidade. Em 2024, o mercado financeiro em Angola transacionou 2,5 mil milhões de kwanzas por via de pagamentos digitais, num montante de 74 bilhões de kwanzas. Este valor revela um crescimento de 35% face a 2023. Os dados foram avançados na manhã de segunda-feira, durante o ciclo de conferências de instrumentos alternativos de pagamento realizado aqui em Luanda. Em 2024, as transações financeiras por via digital em Angola cresceram 35% face a 2023, atingindo 2,5 mil milhões de kwanzas, no montante de 74 bilhões de kwanzas. Os dados foram avançados nesta segunda-feira pelo governador do Banco Nacional de Angola, Tiago Dias. De acordo com os dados agregados do Sistema de Pagamentos de Angola, foram processados em 2024 2,5 mil milhões de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos num montante de 74 bilhões de kwanzas, representando um crescimento de cerca de 35% face ao ano anterior, o que evidencia o aumento da utilização dos referidos instrumentos. Os avanços no uso de pagamentos digitais revelam igualmente um crescimento da inclusão financeira no país. Lisandra Cambembe é quitandeira, vende frutas e legumes. Aderiu ao sistema de pagamento digital. Fala sobre os benefícios que a inovação está a trazer no seu negócio. A princípio começa por facilitar os trocos. Noutra hora teríamos que recorrer, não tem o troco, o cliente volta ou tu tens que se levantar para andar atrás do troco, mas agora já não. A partir do telefone, põe o dinheiro específico e está pago. Eu acredito que é a mesma coisa que usar um TPA. Mas para quem não tem como adquirir um TPA, temos os telefones. Esta segunda-feira, durante o segundo ciclo de conferências de instrumentos alternativos de pagamentos realizado pelo BNA, o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, reafirmou o compromisso de estar ao lado do Banco Nacional de Angola com soluções modernas para que o dinheiro continue a circular. Por esta via de manifestar o compromisso do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social e em total alinhamento com a visão do Banco Nacional de Angola no desenvolvimento e operacionalização de um sistema de pagamentos moderno, inclusivo, seguro e que esteja ao serviço da economia e da sociedade no geral e que contribua para a melhoria das condições econômicas e sociais de cada angolano em todo o território nacional. O uso de pagamentos digitais em Angola cresce 35%. A economia comanda as nossas vidas. Acompanhe a seguir o Economia do Dia. O Estado vai vender várias casas adquiridas e confiscadas antes e depois da independência até o ano 2008. O Executivo angolano aprovou o decreto presidencial que estabelece os procedimentos para a venda e regularização jurídica de casas confiscadas no referido período. A medida visa garantir segurança jurídica e facilitar a transparência da titularidade desses imóveis do Estado para os cidadãos, promovendo um ambiente propício ao investimento imobiliário. O diploma abrange apenas imóveis de uso habitacional, excluindo os destinados a fins comerciais, industriais ou profissionais. Segundo o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, estão abrangidas mais de 4
400 mil casas, localizadas nas províncias de Luanda, Benguela, Huila e Huambo. A partir desta terça-feira, dia 1 de julho, fica proibida em todo o país a pesca de carapau por um período de 2 meses. A medida é do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos e visa garantir a reprodução deste tipo de peixe. Esta decisão surge quase 2 meses depois de o governo já ter vedado a pesca de sardinha, que, a par do carapau, é dos peixes mais consumidos pelas famílias angolanas. A proibição da pesca do carapau vai até 31 de agosto. Em 2024, as transações financeiras por via digital em Angola cresceram 35% face a 2023, atingindo 2,5 mil milhões de kwanzas, num montante de 74 bilhões de kwanzas. Os dados são do Banco Nacional de Angola. Acontece no próximo dia 3 de julho, em Luanda, a primeira Conferência Internacional sobre Recuperação de Empresas e Insolvências. O evento é organizado pela gestora de ativos Recredit e visa promover diálogo técnico e institucional entre Angola, Portugal e Brasil, partilhando experiências destes países na implementação dos regimes de insolvência. Segundo um comunicado da Recredit, será um intercâmbio de conhecimento focado na operacionalização da legislação para contribuir na criação de um ecossistema funcional e eficiente de recuperação de empresas. A conferência reunirá juízes, advogados, acadêmicos, administradores judiciais e representantes do sistema financeiro. Noutras commodities, até às 15 horas desta segunda-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho no valor de $409, uma queda de $5 do que foi negociado no último fecho, 372 mil kwanzas ao câmbio do Banco Nacional de Angola. O café estava a ser negociado a $3.673, menos $62 se comparado à última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $3.298, uma queda de $2 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $628, um aumento de $10 do valor negociado na última sessão. A atualidade continua no céu Manhã Girassol. 63 cidadãos nacionais foram detidos pela Polícia Nacional em Luanda. A detenção dos indivíduos supostamente envolvidos em vários crimes ocorreu durante a Operação Triangular. Deste número, o destaque recai a um cidadão de 46 anos de idade que terá abusado sexualmente a filha de 8 anos. As histórias de abuso sexual de menores repetem-se. Na zona do Talatona, em Luanda, uma menor de 8 anos foi abusada sexualmente pelo seu próprio progenitor. A detenção do cidadão de 46 anos foi possível no âmbito da Operação Triangular, que envolveu os operacionais afetos ao Comando Municipal do Talatona, Clambaquias e Camama. Quando é um pai que também agride a filha, a situação torna-se ainda muito mais precária, muito mais complexa e muito mais assustadora. Segundo a menina, que foi preciso ela ver umas passagens de um filme. Estava com a mãe e viu umas passagens de uma cena erótica enquanto a mãe via um filme, e ela disse à mãe que o papá faz também conosco isto, filmes pornográficos. Quer dizer que o pai, na ausência da mãe, exibia filmes pornográficos e abusava a filha. Está detido, é lamentável, não é? De um pai espera-se tudo menos isso. Está detido e obviamente que vai ser presente ao Ministério Público. Nesta mega operação contra a criminalidade que se centrou em alguns dos bairros dos 3 municípios, cerca de 63 cidadãos estão envolvidos nos crimes de roubo qualificado ou ofensas graves à integridade física. Deste número, foi possível também o desmantelamento de grupos de rixas que recentemente exibiu um vídeo nas redes sociais mostrando o modo que têm protagonizado os assaltos,
Um dos envolvidos mostra-se arrependido. A iniciativa não foi nossa, foi de um jovem do bairro. O chamamento empezamos numa visão, era só uma faca pequena. Estou arrependido pelo vídeo que nós fizemos e já não vai voltar a acontecer. Combater a criminalidade, devolver a paz e segurança aos munícipes é um dos objetivos da Polícia Nacional em Luanda, que deteve vários cidadãos, entre os quais uma associação criminosa que se fazia passar por uma agência de viagens com o objetivo de burla e falsificação de passaportes. Segundo o porta-voz da polícia em Luanda, as operações vão continuar no sentido de manter a ordem e a tranquilidade pública. Este grupo fez um vídeo e este vídeo viralizou nas redes sociais, onde eles estão a exibir, enfim, armas e toda a pompa daquilo que é o crime que eles realizam. Foi possível encontrá-los e também proceder à detenção dos mesmos. É uma associação criminosa. Eles, inclusive, simulavam agendamentos. As pessoas depositavam os dinheiros, mas os passaportes, os vistos, nunca saíam. Inclusive, há uma senhora que teve que se desfazer, vendeu a casa, reparem, vendeu a residência para tratar os vistos para ir para fora do país. Quando as pessoas reclamavam, eles devolviam um comprovativo, era um comprovativo falso. Quer dizer, era o teu dinheiro, está aí devolvido, são quanto? 2 milhões, 3 milhões? Bem, tu ficavas contente porque foi reposto à normalidade, mas quando fosse checar o dinheiro, na conta não entrou, porque os comprovativos eram falsos. E o Hospital dos Queimados atendeu no fim de semana vários casos. Entre eles está o caso do patrão que queimou o funcionário com recurso à gasolina. A vítima é um jovem de 28 anos, mecânico, que ficou com 14% da superfície corporal queimada. Acompanhe a reportagem da Susana Ângelo. 38 pacientes foram atendidos durante o fim de semana no Hospital Neves Bendinha. Destes, 20 adultos e 17 crianças. O número reduzido de menores no banco de urgência é para a direção um dado satisfatório, sendo que por largos meses foi este o grupo com maior indicador de ocorrências. Para a diretora clínica Antonieta Guilherme, é o reflexo das orientações dos cuidados para com as crianças relativamente às ocorrências de fim de semana. O destaque para 2 casos de tentativa de homicídio e um óbito. Tivemos 7 internamentos, foram 4 crianças e 3 adultos. Infelizmente, tivemos um falecido, uma criança com 1 ano que encontrava-se nos cuidados intensivos, com queimadura superior a 20%. Tivemos também 4 casos por acidente de trabalho e 2 casos por tentativa de homicídio. Um dos casos, as queimaduras foram consideradas menos grave e não teve critério de internamento. Já o outro, com 14% da superfície corporal queimada, este paciente está internado na nossa unidade hospitalar. A nossa equipa de reportagem seguiu para o Hospital dos Cajueiros, na maior unidade e de referência do município do Kazenga. Os bancos de urgência da medicina e cirurgia estiveram muito agitados. Segundo a médica Eugênia Mateus, 2.556 é o total das ocorrências registradas no fim de semana. A nível do Banco de Medicina, tivemos em 955 doentes atendidos e no Banco de Cirurgia, 252 doentes atendidos. No Banco de Cirurgia, as principais ocorrências foram as agressões físicas e os acidentes de viação. O nosso itinerário terminou no Hospital Municipal de Talatona, bastante movimentado nesta segunda-feira. Porém, a circulação ao fim de semana foi calma. 632 pacientes foram atendidos na unidade sanitária do município a sul de Luanda. A malária, com mais de 100 casos, foi o principal diagnóstico, sublinhou a chefe de banco, Isabel dos Santos. Com maior realce para o Serviço de Medicina, com 319, seguido da maternidade. Maternidade atendemos 74 pacientes com 16 partos. A ortotraumatologia atendemos 41 pacientes. Tivemos 16 pacientes por acidente de aviação e 8 por agressão física. Isabel dos Santos, chefe do Banco de Urgência do Hospital de Talatona, e as ocorrências de fim de semana. A referida unidade sanitária atende, em média, diariamente, entre 800 a 1.000 pacientes. E a população do bairro da Sapu, em Viana, gasta entre 35 e 40 mil kwanzas com cisternas de água
Outra grande preocupação da zona tem a ver com a delinquência e as rixas entre gangues que aumentaram nos últimos dias, segundo moradores, motivada pela falta de esquadras da região. Ao longe, parece um bairro calmo, mas o relato dos moradores é totalmente diferente do que as imagens nos apresentam. E há muita delinquência. Nós queremos uma esquadra móvel para que a delinquência para. Porque o gatuno, quando vem nessa área da Sapu, quando acha que está fofo, faz o que querem entender fazer. Os nossos filhos não estão sossego, vão na escola, recebem os telefones, descansam os quedas das crianças, porque aqui não tem uma esquadra móvel. Eu não durmo. Não durmo porque há muita delinquência. As rixas entre gangues têm ocorrido no bairro Sapu, como nos contam os moradores, por não ter uma esquadra de polícia na zona. Nos últimos dias tem aparecido rixas de katana, portanto já contactamos o comandante da uma esquadra Boa Esperança, também tem tentado acompanhar, no sentido de colaborar, e penso que estão a fazer algum trabalho para inibir esse tipo desse foco. Estamos a falar jovem de entre 8 a 18, 17 anos. As rixas aqui têm ocorrido entre crianças de 9, 8 anos para cima. Alguns foram recolhidos, já não estão presos. Mas continuamos a registrar um número de pessoas, alguns que estão a vir agora também. Quer dizer, sai um grupo, vem o outro. E aqui quando é rixa mesmo, os daquele lado vêm com katanas, esses também daqui vêm, é mesmo perigoso. Moradores dizem que a única coisa boa que tem no bairro é a energia elétrica, que está estabilizada nos últimos dias. Está estável, né? Houve um processo de requalificação, julgo eu, de energia pré-pago a determinadas áreas, mas está em bom caminho. Eduardo João, morador do bairro Sapu desde 1980, diz que, tendo em conta a situação econômica que o país atravessa, as meninas moças tendem a prostituir-se devido ao contexto atual. As condições sociais, a cesta básica, é uma questão, conjuntura, né? Esse é em todas as áreas, aqui nós não podemos estar inibidos por isso. Por isso é que há muita prostituição, jovens com menos idade e aproveitamento de alguns adultos nessa juventude. A falta de água potável é outra preocupação dos moradores do bairro Sapu, e que os preços da cisterna custam em média 40 mil kwanzas. Aqui ao lado tem água. Uma banheira de água nós compramos a 250 kwanza, o bidão de água amarelo 150 kwanza, temos que esperar os homens da moto. Moradores do bairro Sapu, no município de Viana, apelam que se construam escolas públicas, água potável, esquadra de polícia na zona. Voltamos a espreitar os títulos nas primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais. Voltamos a olhar para o Jornal de Angola, que titula nesta edição: o presidente João Lourenço na 4ª Conferência Internacional sobre Desenvolvimento e Investimentos em Infraestruturas exigem financiamento adaptado às condições dos países africanos. Ainda na capa do Jornal de Angola, primeiro vice-presidente, Parlamento aposta na criação de leis para impulsionar segurança alimentar. O The Washington Post titula nesta segunda-feira: Senado republicano se aproxima da votação do projeto de lei tributária de Trump, mas ainda há resistências. Os senadores republicanos esperam estar a poucas horas de aprovar seu enorme projeto de lei sobre impostos e imigração, mas o resultado está longe de ser certo. Olhamos agora para o Le Figaro, o jornal francês, que escreve: censura, um alívio para Bayrou antes do desafio orçamental. Esta terça-feira os parlamentares vão analisar a moção de censura apresentada pelo Partido Socialista após fracasso da Conferência sobre Pensões.
Olhar agora para o jornal desportivo A Bola, que escreve 55 milhões a chegar de Diomandé a um passo do Crystal Palace. Venda do central constituirá primeiro grande encaixe no mercado de verão. Olhamos para o tempo. Cabinda vai estar com o céu com nuvens alternando, com períodos de sol, temperatura mínima de 21 graus e máxima de 25. A umidade do ar vai atingir os 83%. Vamos para o segundo intervalo desta edição do Manhã Girassol. Até já. Terça-feira, segunda da semana, e começamos este bloco com a situação do trânsito em Luanda. O segundo apontamento com Ernesto Jaime sobre a situação da mobilidade rodoviária na capital do país. Ernesto, uma vez mais, bom dia. Pelo que vejo, estás no viaduto da Camama. Há muitos cidadãos a esta altura à espera de um transporte para se dirigirem aos seus destinos, mas o trânsito está fluido. Sim, Iracelma, há já muitas pessoas nesta paragem à espera do transporte para seguirem viagem aos seus destinos aqui na paragem bem adjacente ao cemitério da Camama. Só para se ter uma ideia, as imagens referenciam isso. Já há uma enorme fila. Há filas, no caso, mas também há outras pessoas que não estão na fila. O trânsito, tal como fez referência, faz-se de forma tranquila, está fluido, mas o ponto de destaque mesmo é aqui a enchente já nas paragens. O trânsito, tal como fazíamos referência, se pode ver nas imagens, está totalmente fluido no sentido Golf 2 Quilamba, mas começa a ficar um pouquinho apertado, um aligeirar da velocidade ao chegarem então automobilistas, no caso ao chegarem na rotunda da Camama, devido então também aí o código de estrada que deve-se observar. É uma zona também que tem sido um local de muitos peões fazerem então a travessia por baixo do viaduto, bem como também se constata sempre a presença de agentes reguladores de trânsito naquela circunscrição. Agora, aqui, tal como fizemos menção no princípio, as pessoas então aqui a esperarem a paragem, a correria é a mesma, tal como se pôde ver aqui nas imagens, quando aparece um táxi, a correria é a mesma, é esta todos os dias, e vamos tentar ouvir alguns passageiros aqui em relação a esta situação. Muito bom dia, em direto para o Manhã Girassol. A situação é sempre a mesma, a dificuldade aqui? Aqui a dificuldade é sempre a mesma, não passa noite, não passa dia, todo é um sofrimento para com o povo. Mesmo com o transporte público, a gente aqui sofremos, não tem transporte público, já conforme você vê, são esses táxis, vem as culpa-pata, e o sofrimento da população. Não sei essa Angola como é que nós estamos a viver esse nosso sofrimento, quando é que vai acabar e não sabemos. É só rezar, é só Deus, porque vamos reclamar até onde? Vamos gritar até onde? Esses gritos nunca acabam. Então só vamos rezar, orar para que tudo passe, para que tudo corra bem, a saúde, para ter a paz, porque essa paz a gente que estamos a viver parece que não é paz, pá. Então nós precisamos de muita coisa. Muito obrigado. Ouvíamos aqui um senhor que também está à espera então do transporte para seguir viagem, que devido então a este registro que se tem verificado sobre a dificuldade de táxi, apela mesmo, né, que se faça a oração em relação a isto. Vou conversar com mais um jovem. Muito bom dia. Quanto tempo é que leva para chegar até o trabalho? Como tipo eu chego aqui 7h30 já. Chego no trabalho talvez 9h30, 10, porque o táxi está dificilmente. Até aí já está atrasado? Sim, já está atrasado mesmo, já está atrasado. E onde é que trabalha? Eu trabalho no lado do Engevia. Engevia? Yeah. A essa hora
Não vai chegar a tempo. Não vai chegar a tempo. Acho que vai estar esperar para vai apanhar 11 de novembro. 11 de novembro vai apanhar desvio dos Anguenja via. E o patrão entende? Entendo mesmo, porque o táxi está difícil nesse momento, está muito difícil. Obrigado. É esta a situação que se vive, Iracelma, aqui nos principais pontos, nas principais paragens de Luanda. Quando há engarrafamento, há dificuldade de táxi e, obviamente, dificulta também a mobilidade de muitos passageiros em Luanda. Tal como se pôde ver nas imagens, há muita gente que vai trabalhar ou vai começar a trabalhar às 8 horas, mas a esta hora ainda está aqui na paragem à espera do táxi. Agora chegou um transporte que não é público, segundo algumas informações daqui de muitos passageiros. A dificuldade aqui também tem que ver com transporte público. Dizem não haver transporte público aqui. Vamos tentar conversar com mais, pelo menos um interveniente em relação a esta mesma dificuldade de táxi. Muito bom dia. A que horas é que se fez aqui a paragem para pegar o transporte? Praticamente são 6 da manhã. A partir das 5, aqui fica já mesmo muito cheio. Essa hora ainda não está atrasado? Já estamos atrasados mesmo. Vai para a escola? Sim. Muito obrigado. Tal como se pode ver, Iracelma, a dificuldade é recorrente. A falta de transportes, pelo menos aqui nesta parcela, aqui na Camama, o que tem dificultado muito a mobilidade dos passageiros. É este o apontamento que se pode fazer, a radiografia que se pode fazer aqui sobre a dificuldade que o trânsito ou o engarrafamento muitas vezes causa a falta de táxi nas paragens e, consequentemente, levar então a muitos passageiros a atrasarem nos seus locais de trabalho. É estas imagens com as quais vamos terminar este apontamento em direto. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. E o ponto de situação do trânsito na zona da Camama, a maior dificuldade a esta altura prende-se com a falta de transportes públicos. Os cidadãos nesta altura enfrentam inúmeras dificuldades para se deslocarem aos seus destinos. É sobre o trânsito que vamos continuar a falar. Agora, com as imagens do CISP, deixamos Luanda e rumamos para a província do Huambo. Temos aqui o quadro geral. Vamos dar-lhe a ver a movimentação rodoviária a esta altura na província do Huambo. Estamos a olhar na Praça de Novembro. Agora a via Calundo-Caala, o trânsito ligeiramente carregado, muita movimentação, não só de automobilistas, como também de passageiros que a esta altura procuram, vão desembarcando e embarcando também nas viaturas que aí se encontram. Estamos a dar destaque aqui para os azuis e brancos, que vão levando os cidadãos aos seus mais variados destinos. É tempo para mais um contacto com a Girassol FM. Alves, voltamos a invadir uma vez mais o Bom Dia com Energia. Mais uma vez, bom dia para os nossos estimados telespectadores e para os ouvintes dizer que agora voltamos a estar conectados com o Manhã Girassol, na condução a Iracelma Arnaldo. É um bom dia renovado, Iracelma. Continuamos aqui a fazer acontecer este nosso programa, quando já entramos na hora final do nosso encontro. Vamos terminar a vossa semelhança às 9 da manhã, vocês um bocadinho antes, e nós vamos seguir mesmo até pontualmente às 9. Esta música é para recordar, pois diz o velho ditado que recordar é viver. Estamos com a estagia Filogene, o tema é Manuela, nesta manhã de terça-feira. Avançamos agora com mais informações. Dizer que o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, defendeu segunda-feira o uso responsável
construtivo e patriótico das redes sociais. Numa mensagem por ocasião do Dia Internacional das Redes Sociais, que ontem se assinalou, o Ministro ressaltou o papel das redes sociais como ferramenta de união, formação, informação e também desenvolvimento. Na missiva partilhada na sua página oficial do Facebook, Mário Oliveira entende que estas plataformas devem ser espaços de paz, progresso e afirmação da soberania informativa e digital. Celebramos o Dia Mundial das Redes Sociais, um momento oportuno para refletirmos sobre o impacto destas plataformas na vida dos cidadãos, na governação e na forma como comunicamos em tempo real. Escreveu o Ministro. Mário Oliveira destacou que as redes sociais se tornaram uma ferramenta essencial na promoção da liberdade de expressão, inovação e também participação cívica. Assim vai amanhã, ainda ao longo deste nosso encontro, a terça-feira, vamos ter o balanço do trabalho realizado no Hospital Neves Bendinha. Teremos também aqui a presença do porta-voz do SIC Luanda, Fernando Carvalho, para dar-nos conta da detenção de 4 marginais, para além de muitas mais matérias associadas à nossa boa música, de uma maneira diferente, como estamos habituados a dizer, mas a melhor de você passar bons momentos ao lado da Girassol FM, a 102.7, e este nosso programa é o Bom Dia com Energia. Até já, João Alves. Até já. E para a vossa apreciação, os versáteis aqui a passarem também neste palco deste encontro terça-feira com Mbashi. A nossa conexão habitual com a Girassol FM, boa música, já sabe, se quiser manter-se informado sobre aquilo que acontece dentro e fora das nossas fronteiras, sintonize os 102.7 Girassol FM. O programa a esta altura é o Bom Dia com Energia. Agora, o nosso espaço Saúde e Bem-Estar, vamos hoje abordar sobre os perigos da obesidade. A nossa convidada, a doutora Josemeine da Silva, especialista em puericultura, PAV e nutrição. Espero ter pronunciado bem o nome. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, bom dia. Doutora Josemeine. Exatamente. Muito bem, bem-vinda. Hoje vamos falar sobre a obesidade. A minha primeira questão é a seguinte, mas a obesidade é uma doença, doutora? Bem, até pouco tempo tratávamos a obesidade apenas como uma condição de saúde, mas depois dos anos 2000, a OMS entendeu que a obesidade é mesmo uma doença crónica, por sinal, e que tem apenas tratamento. Infelizmente, não temos cura para a obesidade como tal. Portanto, a OMS define a obesidade como uma doença crónica mesmo. É um quadro irreversível. Exatamente, é um quadro irreversível. Tem apenas tratamento paliativo. Uma vez obeso, para sempre obeso. Podes perder peso, ou seja, não existem ex-obesos. Existem pessoas que eram gordas e perderam peso. A obesidade é um quadro crónico. É muito interessante. Uma vez obeso, obeso para toda a vida. Exatamente. Quais são as razões que contribuem para a obesidade, doutora? Bem, temos vários fatores. Primeiro, os fatores genéticos, né? A predisposição familiar, que é a primeira causa. E depois temos os fatores ambientais, fatores ambientais e hábitos sociais. Temos a questão de má alimentação, sedentarismo, a privação de sono e também temos as condições de saúde, dentre elas o hipertiroidismo e o uso de alguns medicamentos. Hipertiroidismo. O que é isto, doutora? Só para compreendermos. Na verdade, é uma condição de saúde, não é? Que nós temos a baixa produção de um determinado hormônio na glândula tireoide. Esse seria um assunto muito extenso, mas é uma das razões principais no quesito condição de saúde que leva as pessoas à obesidade. Doutora, existem níveis, se podemos assim dizer, estágios da obesidade? Ela nunca começa crónica? Não, claro que não. Nós temos, na verdade, a obesidade, quando falamos de obesidade, estamos a falar de índice de massa corporal. Portanto, para considerarmos que uma pessoa é obesa, a pessoa precisa de ter um número superior a 30 kg por milímetros cúbicos por milímetros quadrados de altura. Ou seja, nós fazemos o cálculo da altura, não é? Dividimos
do peso e dividimos pela altura da pessoa ao quadrado. Ou seja, se a pessoa tem um peso superior ou igual à escala de 30 kg por milímetros cúbicos, nós consideramos que a pessoa esteja no primeiro estágio da obesidade. Porque nós às vezes confundimos. Nós, antes da obesidade, temos sobrepeso. E o sobrepeso como tal não é uma doença. Nós temos a obesidade grau 1, que é aquela pessoa que está acima dos 30 kg por milímetros quadrados de altura, não é? E depois temos a obesidade grau 2, que é a pessoa que está entre os 34 e 39,9 kg por milímetros cúbicos. E depois temos aquelas pessoas a quem consideramos obesos mórbidos, que estão com mais de 40 kg por milímetros quadrados de peso. É isto que nós consideramos obesidade mórbida, que é o caso que nos leva para um tratamento mais rigoroso da obesidade como tal. Quando é que a situação já é considerada preocupante, doutora? Neste caso, quando a pessoa é considerada obeso mórbido. Por quê? Porque, na verdade, neste estágio, a pessoa já tem dificuldades de locomoção. Um dos principais avanços da obesidade mórbida é que muitas das pessoas que são obesas mórbidas não conseguem se locomover. Têm dificuldade até mesmo de ficar de pé por questão das artrites. O excesso de peso, o excesso de gordura compromete as articulações. Doutora, mas a obesidade é uma situação que não afeta apenas adultos. Há crianças também obesas. Um problema que afeta milhares de menores em todo o mundo. Exatamente. É como eu falei no início, a obesidade vem de principalmente hábitos alimentares, condição de vida. O que acontece é que, por isso é que nós, né, em Puericultura, Pavo e Nutrição, aconselhamos veementemente que as mães tenham o aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses. Começamos a educação alimentar a partir mesmo do momento em que a criança nasce. Nós aconselhamos aleitamento materno exclusivo até os 6 meses para que as mães tenham controle do que as crianças vão ter na sua mesa. E depois temos a condição de crianças que não têm atividades físicas. Nós aconselhamos que as crianças tenham mais educação ativa e menos telas. E esse é um dos fatores pelos quais nós atualmente temos muitas crianças que passam o dia todos sentados. Estamos sempre à frente dos videogames. Então essa é uma questão. Atualmente a OMS considera que a obesidade é uma questão mesmo de saúde pública. Hoje, né, um estudo feito pela OMS em 2024, nós somos mais de 1 bilhão de pessoas com sobrepeso ou obesidade. E é muita gente. Vamos olhar para os cuidados, a prevenção, doutora. Já disse no início que não tem cura, o quadro é irreversível. O que acontece apenas é que as pessoas vão perdendo peso, mas uma vez obeso para sempre, doutora. Como evitar, e para aquelas pessoas que nesta altura já estão mesmo no estágio inicial da obesidade, como tratar, como reverter, se ainda é possível, para aquelas pessoas que se encontram no primeiro estágio? Quando eu disse no princípio que a obesidade não tem cura, é apenas feito um tratamento paliativo, considera-se um tratamento paliativo por quê? Porque para mantermos o baixo peso que conseguimos uma vez obesos, nós precisamos de manter um estilo de vida. Portanto, o principal caminho a seguir, uma vez obesos, é manter um estilo de vida saudável. E o estilo de vida saudável inclui boa alimentação, ou seja, eliminando o máximo de alimentos ultraprocessados possíveis, açúcares, bebidas alcoólicas, e também temos a questão da atividade física. É importante que uma pessoa com esta condição tenha um acompanhamento de um profissional da área de endocrinologia, um profissional de nutrição, porque se já estás nesta condição, precisas de um acompanhamento de um profissional de nutrição. E por último, um profissional que ajuda na preparação física, um preparador físico como tal, porque se já estás nessa condição, precisas de manter um estilo de vida saudável. Nós costumamos dizer que a pessoa, uma vez obesa, daqui para frente, vives como se estivesses a andar em uma escada rolante ao contrário. Se paras, voltas no começo. Estudos apontam que, normalmente, as pessoas que atingiram pesos muito altos e depois voltaram a
ou ao peso normal ou perderam peso, precisaram de permanecer o estilo de vida, porque se exige alguma disciplina. Não exige muita disciplina, porque se perdes a disciplina, no intervalo de 2, 3 anos, voltas ao mesmo peso. É o que nós assistimos às vezes, a pessoa passa por um processo, por uma dieta, depois perde o peso, volta ou consegue conquistar o peso ideal, mas passado alguns anos volta a engordar. Porque para permanecer no peso que conseguiu ou no peso ideal, precisava manter o estilo de vida. Porque a obesidade, infelizmente, é crónica. Não temos ex-obesos. Temos apenas pessoas que eram gordas e perderam peso. Muito bem, doutora Josimeire. Exatamente, Josimeire. Josimeire, vou agradecer a sua presença nesta edição do Manhã Girassol. Obrigada por partilhar connosco esta informação muito importante sobre a questão da obesidade. Muito obrigada e agradeço pelo convite. Foi então a nossa rubrica Saúde e Bem-Estar nesta edição de terça-feira. Hoje estivemos a falar sobre a obesidade. Vamos continuar a olhar para a atualidade. 84 das 95 regiões da França estão em alerta laranja de temperaturas acima da média, o segundo mais elevado. As temperaturas devem ultrapassar os 40 graus. De acordo com as previsões meteorológicas, 84 das 95 regiões da França estão em alerta laranja nesta segunda e terça-feira, o segundo mais elevado. Nessas regiões, as temperaturas devem ultrapassar 40 graus Celsius e a onda de calor deve durar pelo menos até o meio da semana. As empresas foram orientadas a proteger os seus funcionários e cerca de 200 escolas públicas das 45 mil do país vão fechar de forma parcial ou total terça-feira ou quarta-feira. No sábado, a Espanha já havia registrado um recorde desde o início das mediações, com 46 graus Celsius em Granada, na Andaluzia. O recorde anterior era de 45,2 graus Celsius em Sevilha, em junho de 1965, recorde de temperatura do mar Mediterrâneo. A temperatura ultrapassou os 26 graus Celsius nas Ilhas Baleares, o nível típico de meados de agosto, segundo a Agência Meteorológica Nacional AIMET. Na Itália, 21 cidades estavam em alerta máxima no domingo devido ao calor extremo, incluindo Milão, Nápoles, Veneza, Florença e Roma, onde ambulâncias estão posicionadas perto de pontos turísticos. Os serviços de emergência dos hospitais italianos relataram um aumento de 10% nos casos de insolação, segundo o vice-presidente da Sociedade Italiana de Medicina de Emergência, principalmente nas cidades que registram não apenas temperaturas muito altas, mas também maior umidade. As principais vítimas são idosos, pacientes com cancro ou pessoas em situação de rua sofrendo de desidratação, insolação e exaustão. E pelo menos 12 pessoas morreram e várias ficaram feridas numa explosão com origem ainda indeterminada numa fábrica de produtos químicos no estado de Telangana, no sul da Índia. Um total de 65 funcionários estavam dentro da fábrica no momento do incêndio, de acordo com o ministro do Trabalho daquele país. Vários feridos foram hospitalizados. Os acidentes industriais são comuns na Índia, onde muitas empresas não cumprem as normas de segurança em vigor naquele território asiático. A FAO está a fornecer sementes de sorgo, milho, grão de bico e feijão guando urgentemente necessárias para ajudar as famílias a plantar alimentos para a época de cultivo deste ano. A organização anunciou o lançamento de uma campanha de distribuição de sementes a aproximadamente 7,5 milhões de pessoas em 17 dos 18 estados do Sudão. A campanha de distribuição de sementes
Destina-se a 1,5 milhões de famílias de agricultores em 17 dos 18 estados do Sudão e começou no Darfur Ocidental, onde mais de 750 mil pessoas enfrentam uma situação de fome crítica devido ao conflito presente no país desde 15 de abril de 2023. Ataques atribuídos a Israel nesta segunda-feira provocaram pelo menos 60 mortos na faixa de Gaza. O ataque acontece numa altura em que o pedido dos Estados Unidos, um novo acordo de cessar-fogo, poderá estar sob a mesa de negociações. Os ataques, que resultaram em pelo menos 60 mortos, de acordo com a última atualização, são considerados um dos mais pesados em semanas. Entre as vítimas mortais desta segunda-feira constam um jornalista, facto que eleva para 228 o total de profissionais mortos neste conflito, segundo registros. A intensidade dos ataques israelitas à faixa de Gaza não diminuiu, apesar do apelo do presidente norte-americano Donald Trump para um cessar-fogo. Estava prevista para hoje a chegada de autoridades de Israel a Washington para, pelo menos, discutir um acordo de cessar-fogo. Informações avançadas pela agência Reuters indicam que o ministro dos Assuntos Estratégicos de Israel deve encontrar-se com membros da administração Trump nesta terça-feira, tendo na mesa o assunto cessar-fogo em Gaza e a recuperação dos demais reféns. Enquanto o acordo não chega, Israel emitiu ordens de evacuação para os residentes dos distritos do norte da faixa de Gaza. A população naquela enclave aguarda com expectativa uma possível chegada de um cessar-fogo. Desde o início do conflito, em 2023, mais de 56.300 pessoas morreram, enquanto mais de 133 mil outras ficaram feridas, segundo as autoridades de saúde da faixa de Gaza. A guerra foi desencadeada depois de o Hamas ter lançado um ataque contra Israel a 7 de outubro de 2023, causando a morte de mais de 1.000 pessoas e fazendo refém 251 outras. Atualmente, o grupo palestiniano mantém consigo 49 reféns. Deste número, 27 foram declarados mortos. Israel estabeleceu como um dos principais objetivos da sua ofensiva a Gaza acabar com o Hamas. No entanto, até o momento, o grupo palestiniano continua à frente da faixa de Gaza. Por outro lado, o líder da oposição israelita, Yair Lapid, defendeu que Israel não deve dar sequência à guerra devido às baixas registradas para os israelitas, cujos interesses são prejudicados. Yair Lapid considera que o conflito está a causar danos nas frentes de segurança, política e econômica. Dados apontam para a morte de pelo menos 442 soldados israelitas desde o início da ofensiva de Israel. A previsão do tempo na província do Ambo, que vai estar com muito sol, portanto, céu limpo, temperatura mínima de 6 graus e a máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar vai chegar aos 42%. Vamos a mais um intervalo, até já. Renovados os votos de bom dia, é o Manhã Girassol de terça-feira, primeira edição do mês de julho, e continuamos a olhar para a atualidade. Um decreto executivo revogou o conhecimento da Igreja de Jesus Cristo do Espírito de Verdade, denominada Igreja Bima. O mesmo documento orienta o encerramento da confissão religiosa em todo o país. Segundo a nota a que a Rede Girassol teve acesso, o Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos determina o encerramento da referida denominação religiosa em todo o território nacional. O INAR apresenta como fundamentos a esta medida gravosa práticas atentatórias à ordem pública, à dignidade humana, violação das normas sobre branqueamento de capitais, transferência ilícita de valores para o estrangeiro, facilitação de aquisição de documentos de cidadania angolana aos cidadãos estrangeiros oriundos da República Democrática do Congo, bem como os princípios consagrados na Constituição da República. As alegações imputadas à Igreja de Jesus Cristo do Espírito de Verdade, BIMA, resultam de um processo administrativo e as provas foram remetidas à Procuradoria-Geral da República, PGR, estando o processo atualmente em tramitação, aguardando-se devido pronunciamento judicial. Lê-se na nota do INAR. O Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos exorta os fiéis a compreensão e serenidade. Lamenta, por outra, o impacto que esta medida venha causar no seio da comunidade e membros da Igreja Bima, reafirmando igualmente o seu compromisso com a defesa
da liberdade religiosa como um direito fundamental. Agora sim, vamos conferir a atualidade esportiva e quem tem esta responsabilidade de trazer-nos toda a informação, tintim por tintim, é a Georgina João, que já cá está. Georgina, muito bom dia. Bem-vinda, minha colega. Bom dia, Iracelma. Muito obrigada. E bom dia também lá para casa. Com esta beleza toda, vamos à atualidade esportiva nesta terça-feira. Vamos sim. Vamos fazer aqui uma breve introdução, como sempre. Vamos falar de mercados, de transferência, mercado nacional. As equipas estão a preparar a época futebolística 2025-2026, com saídas e entradas de jogadores. Infelizmente, os nossos clubes ainda não nos dão a informação de quanto é que custa realmente o passe deste ou daquele jogador. Apenas temos a informação das entradas e também das saídas. Vamos falar também de motocross. A província de Cabinda acolheu no último final de semana uma prova internacional e do Mundial de Clubes, que agora está na melhor fase. Ontem, duas equipas poderosas da Europa acabaram por ficar nos oitavos de final. Falo aqui do Inter de Milão, que perdeu diante do Fluminense, e também do todo-poderoso Manchester City de Pep Guardiola, que ficou para trás diante de uma equipa da Arábia Saudita, que é o Al Hilal. Dá para aqui passar aquela informação de Cristiano Ronaldo, que afinal a Liga Saudita é forte. Prova disso é que o Manchester City, uma das melhores equipas do mundo, caiu nos oitavos de final. Vamos a isto, eu estou curiosa para ter todas estas informações. Vamos sim. Começamos, como sempre, com o desporto nacional. O Desportivo da Huila fez uma limpeza no seu plantel com a saída de 13 jogadores, enquanto o Cabo Scorpa foi a Portugal reforçar-se com o avançado brasileiro Lucas Santana. O Cabo Scorpio do Palanca anunciou a contratação do avançado de nacionalidade brasileira Lucas Santana, proveniente do Futebol Clube Serpa, do quarto escalão do futebol português. Os Cangamba Boys, que conquistaram o título inédito da Taça de Angola em futebol e se posicionaram no 9º lugar do recém-terminado Campeonato Nacional com 39 pontos, estão com os olhos fixos na época 2025-2026, com várias frentes pelo caminho, dentre as quais a Supertaça de Angola, a Taça da Confederação, Troféu Nelson Mandela, a Taça de Angola e o Girabola. De 25 anos, Lucas vai viver a primeira aventura no futebol africano, depois de apontar 8 golos e 3 assistências em 28 jogos na última época, pela formação de Alentejo no Campeonato de Portugal e na Taça de Portugal. O avançado representou por 2 épocas o Serpa, onde apontou 13 golos e 3 assistências em 52 jogos. Lucas Santana conta ainda com passagens pelo Portugueses do Lusitânia, dos Açores, Estrela da Amadora B e Sub-23 e Paivense, e pelos brasileiros do Ibis e da América. Ainda sobre as movimentações do mercado de transferências na nossa praça, o Desportivo da Huila anunciou a contratação do lateral esquerdo Eliseu, ex-Interclube, e do defesa central dos Santos, oriundo do Carmona do IS. Na mesma senda, os militares da Frente Sul fizeram uma limpeza no seu plantel, com a saída de 13 jogadores. Trata-se de Cachito, Deco, Zamorano, Idu, Caprego, David, Malamba II, Paizinho, Malamba I, Baby, Jô, Nuno e Jorge. Na época passada, o Desportivo da Huila quedou-se na 8ª posição do Campeonato Nacional, com 42 pontos. Cabinda acolheu no passado fim de semana a corrida internacional de motocross. Pilotos angolanos e da República do Congo, isso do Brazzaville, fizeram da pista João Tomé o verdadeiro palco de espetáculo para o público que se fez presente no local. Cabinda foi palco da corrida internacional de motocross. A pista de Cabinda, denominada João Tomé, é considerada como uma das melhores ao nível do país. Nos últimos tempos, os pilotos têm estado a mostrar as suas habilidades profissionais na condução de motos. A qualidade convidativa da pista de Cabinda atraiu pilotos de Ponta Negra, República do Congo-Brazzaville. Foi um espetáculo de encher os olhos para o público. O representante dos pilotos, Miguel Teixeira, disse que é necessário continuar a praticar este desporto para inspirar
mais jovens nas pistas. Nós trazemos os pilotos de Ponta Negra e queremos salientar e ajudar a Cabinda no desenvolvimento do motocross nacional. Também do nosso lado, nós todos os anos fazemos um evento, chamamos o Bunda Macassi em Ponta Negra, e que todos os anos fazemos vir participantes da República Democrática do Congo, Cabinda, de Angola e do Congo. E hoje queremos dar ao povo de Cabinda um aspecto de felicidade, de contentamento, de esperança, de maneira que esses esportes nunca se esqueçam. Edson Isaías, o piloto mais novo, mostrou-se feliz por partilhar experiência com pilotos de nível internacional. A princípio eu tive muito medo, porque são motas maiores que a minha e nunca participei numa corrida e essa é a minha primeira. E foi fantástico, depois da primeira manga, ganhei forças e determinação para continuar e fazer a festa. Vamos trabalhar, vamos treinar, fazer que o motocross cá em Cabinda renasça de novo e são pequenos passos que vamos dar. A governadora foi assistir motocross e no final disse que esta modalidade é muito especial para os jovens de Cabinda e garante apoio incondicional. O motocross sempre foi uma festa em Cabinda e é isto que o povo gosta, esta animação, sentir esta adrenalina e o intercâmbio sobretudo. A Expo para nós não é apenas o intercâmbio de negócios, mas também de cultura e de desporto. Está aqui uma demonstração que podemos sim conviver, sobretudo os povos desta região, porque têm muita coisa em comum. E isto também podemos muito bem enquadrar isto na nossa diplomacia econômica, porque vamos ter uma Expo que vai mostrar as potencialidades da nossa província e do país. E os países vizinhos também estão convidados, vão expor e a festa toda vai ser nossa. Cabinda foi palco da corrida internacional de motocross. Pilotos nacionais e internacionais, nomeadamente da República do Congo-Brazzaville, apresentaram um grande espetáculo ao público. No desporto internacional, o Fluminense surpreendeu nesta segunda-feira ao vencer o Inter de Milão por 2-0 e vai defrontar o Al Hilal nos quartos de final do Mundial de Clubes. Com esta derrota do Inter de Milão, que infelizmente esse ano perdeu tudo. Perdeu o campeonato italiano, perdeu a Taça Copa de Itália, perdeu a Liga dos Campeões, ficou pelos oitavos de final do Mundial de Clubes. É assim a vida, é assim o futebol. Perdemos, ganhamos. Exatamente. Mas eu sei que tens ainda o teu peixe para vender. Não sei se está baratinho, está tal e qual como ontem. Hoje está caro. Hoje está caro. Hoje está caro. Hoje nós vamos falar, sem dúvida, destes jogos, dessas surpresas que aconteceram na noite desta segunda-feira. Vamos falar também sobre os Jogos da Juventude, Região 5, que começa este mês. Angola tem várias modalidades para poder, então, trazer algumas medalhas para o nosso país. Há pouco tempo aqui nos bastidores falávamos sobre as modalidades individuais. Angola é forte nestas modalidades. Estamos a falar, por exemplo, de lutas, MMA. Então vamos abordar este assunto um bocadinho mais com os nossos especialistas. Temos também basquetebol. A nossa seleção está a preparar o Afrobasket. Um dado curioso, Iracelma, o último Afrobasket que nós ganhamos, isso masculino, foi em 2013. O treinador era o Paulo Macedo, se não estou em erro. Ele agora é que vai treinar a seleção feminina. O Afrobasket feminino vai ser na Côte d'Ivoire. Temos aqui um ponto. Se calhar podemos sonhar com o Afrobasket, mas o técnico já pediu a atenção de todos os aficionados do basquete que vão tudo fazer, mas é necessário ter calma. E vamos falar também do desporto internacional. Por isso é que eu disse que hoje o nosso peixe está caro. Está muito caro, está imperdível. Exatamente. Georgina João, até amanhã. Até amanhã. Bom dia, minha colega. Bom dia, Iracelma. Ao não perder o melhor da atualidade esportiva, nesta quarta-feira, nesta terça-feira, estou eu a acelerar o calendário, mas hoje é terça-feira, aqui na Rede Girassol. O último apontamento sobre o estado do trânsito em alguns pontos na capital do país. Ernesto, uma vez mais, bom dia. Como estão as coisas por aí onde te encontras, meu colega?
Bom dia, Iracelma. Estamos no Quimbango, este ponto que também, quando o assunto é circulação rodoviária, tem uma palavra a dizer. No caso, o engarrafamento aqui também se faz sentir por esta zona, tal como podemos mostrar. Aqui o engarrafamento sim se faz sentir, aqui a circulação tende a ser deficitária também. A circulação aqui é marcada pelo aligeirar então da velocidade dos veículos, aqui toda a cautela necessária por parte dos automobilistas, por ser uma zona também muito frequentada por pessoas, muita travessia também que se faz aqui, é muita movimentação de um lado para o outro, sem esquecer das obras que se fazem aqui neste perímetro para então o melhoramento da mobilidade, quer de pessoas bem como também de veículos, tal como podemos ver neste lado, uma obra que já leva algum tempo para aquilo que é o melhorar da via terciária, no caso que liga a Fubus e Calemba 2, que depois desembocam então para esta principal avenida, Pedro de Castro Van Dunen-Looi, ou se preferir, na estrada principal que liga o Quimbango e o Golf 2. Tal como podemos ver, o trânsito está parado, o que pode condicionar de certa forma a vida de passageiros e automobilistas a poderem chegar mais cedo. A esta hora já são 8 horas, quase 9 horas. Obviamente que muitos dos passageiros e automobilistas já estão atrasados para o trabalho, quer trabalhe na função pública ou então no setor privado. Já a esta hora já vai tarde, mas o importante mesmo é chegar no trabalho. Esta é a nota que se pode dar, esta é a radiografia que se pode fazer no lado oposto, ou sentido contrário, para quem soube ao Golf 2. O cenário é de lugares não próprios, daí que pode dificultar então a passagem de veículos aqui neste perímetro. Uma paragem que normalmente é marcada também por enchente de passageiros. Hoje a se registrar um movimento calmo devido também ao facto de muitos alunos a esta hora já estarem de férias, ou a esta altura já estarem de férias, outros a fazerem provas, daí não se registrar muito movimento de pessoas nesta mesma paragem. Tal como fizemos referência, aqui o trânsito faz-se de forma normal, circula-se à vontade, o aligeirar é muito mais para a cedência de passagem a peões que muito circulam ou muito atravessam neste perímetro, para então ou se fazer no outro lado e seguir então com o percurso. A presença de agentes reguladores de trânsito também aqui é notório para colocar alguma ordem neste perímetro. Então, a radiografia que se pode fazer deste último apontamento é esta, Iracelma, aqui no Quimbango, um ponto que também vamos dizer, é crítico muitas vezes quando a situação é circulação rodoviária. Os cumprimentos são de Suba Pedro, nas imagens, Ernesto Jaime. Bom dia. Bom dia, companheiro Ernesto Jaime e também Suba Pedro, que estiveram aqui a trazer-nos as imagens do trânsito em vários pontos da cidade capital. Vamos também à última conexão com a Girassol FM. João Alves. Bom dia também 2025. para os nossos telespectadores. Dizer que já estamos conectados com o Manhã Girassol. Aqui estamos a acompanhar as notas do desporto neste encontro que já vai consumindo os minutos finais, mas também para olharmos um pouco, Iracelma, pela questão das altas temperaturas que alguns países da Europa estão a viver nos últimos dias. O caso da Itália, Portugal, França e Espanha, onde os termómetros têm registrado picos de até 44 graus Celsius nos últimos
dias. De acordo com as previsões meteorológicas, 84 das 95 regiões da França, excluindo, no caso, os territórios ultramarinos, estão em alerta laranja desde nesta segunda e também hoje, terça-feira, o segundo dia mais elevado. Nessas regiões, as temperaturas devem ultrapassar os 40 graus Celsius e a onda de calor deve durar pelo menos até ao meio da semana. É muito calor, muito João calor Alves. quando nós aqui estamos num No nosso clima cacimbo. favorável, não há chuva. Exatamente, estamos a ser forçados a andarmos mais agasalhados, não é? Principalmente as nossas crianças, que precisamos redobrar os cuidados a esta altura do cacimbo, não é? É, particularidade mesmo para os mais pequenos, de evitar que brinquem com as águas aí nos quintais. E andar calçados também, verdade. um casaquinho não pode faltar logo pela manhã e no fim do dia. Aqui por Luanda ainda não se recomenda o uso de luvas, mas há aí algumas províncias que as temperaturas são mesmo muito baixas. O Ambo, o Huila, Mochico, uma dor de cabeça. O frio aí não tolera. Estava a girar um vídeo nas redes sociais onde a farda estava toda congelada. Meu Deus. Não é fácil, mas para nós aqui a nossa realidade, o nosso contexto, pelo menos eu sou muito friorenta, então a esta altura eu sou forçada a andar um pouquinho com mais peças de roupa, posso assim dizer. Eu gosto de frio, por isso é que também prefiro me agasalhar quando saio de casa logo pela matina, né? Exatamente. Porque senão é muito complicado. Então estamos assim a viver os últimos minutos do nosso programa de hoje. Voltando a vaca fria, como se diz, vamos falar de Portugal, que 2/3 do país estavam em alerta máximo domingo, devido ao calor extremo e também aos incêndios. Em Lisboa, as temperaturas deveriam superar os 42 graus. Na Itália, isso é uma realidade na Europa, infelizmente. Na Itália, o Ministério da Saúde colocou 21 das 27 cidades monitoradas sob o nível mais alto de alerta de calor no domingo, incluindo destinos turísticos como Roma, Milão e Nápoles. Já na Grécia, o país está novamente em alerta máximo para incêndios florestais, devido ao clima extremo. Na Espanha, moradores e turistas tentaram desesperadamente se refrescar, com o país registrando temperaturas de até 42 graus Celsius em Sevilha, no sul, e outras localidades nas regiões sul e também no centro do país. Está quando complicado. É calor, é calor. Quando é frio, também é frio. Este é um grande problema do nosso mundo nos dias de hoje. Muito bem, muito bem. João Alves, está tudo dito, tudo contado nesta terça-feira, no que a nossa conexão Manhã Girassol, Bom Dia com Energia, diz respeito. Ficamos por aqui, mas também fica a promessa de estarmos juntos amanhã. É quarta-feira, é o dia mais produtivo da semana, como se diz. E então amanhã estaremos aqui para dar luta em mais este dia e conquistarmos, alcançarmos os nossos objetivos. Iracelmas, e de Pedra e Cal amanhã pontualmente às 6. Nós Bom Dia com aqui Energia. pontualmente às 7. Estamos juntos. Estamos juntos. Abraço. Um abraço Até amanhã. E bom dia. Até amanhã. Portanto, aqui foi a nossa... Terminamos assim a conexão com a Girassol FM. É tempo para acompanharmos o Dia Girassol com a Sara Rodrigues, que já cá está. Sara, muito bom dia. Bom dia, Iracelma Arnaldo. Está tudo bem? Bem, obrigada, Iracelma. Cada vez melhor, não tenho do que me queixar. Nota-se. Tens a responsabilidade, muito obrigada. Tu não ficas atrás, estás muito bonita com este preto. Sara, eu gosto, aprecio bastante. Muito obrigada, Iracelma. Dizia eu, tens a responsabilidade de apresentar-nos a agenda, a programação desta terça-feira da Rede Girassol. Vamos a isto, Sara. Com muito prazer. Bom dia para si também que nos acompanha neste preciso momento. Vamos então espreitar a grelha de programação da Rede Girassol nesta edição de terça-feira, referente a 1 de julho do ano 2025. Logo pela manhã arrancamos em grande, com Manhã Girassol, mas temos muito mais claramente. Ao meio-dia chega o jornalista Adilson Garcia com Hoje Notícias, isto às 12 horas. E um dos destaques vai para a delegação parlamentar que visita centros de saúde dos bairros Palanca 2, Chimbicato e Operário, no âmbito do projeto de saúde, direitos sexuais e reprodutivos, HIV-Sida, governação da SADEC. Às 13 horas, o jornalista Bravo da Silva traz-lhe o desporto na rede, com tudo o que precisa saber sobre o mundo desportivo. E assim seguimos. Hoje o foco está na equipa sénior feminina de basquetebol,
que continua a preparar a operação em Abidjan. Às 14 horas, a energia sobe, com o programa Tudo Passa Aqui, apresentado pela irreverente Cuiela Clementino. Na rubrica O que caiu na rede com Natalício Gaspar, vamos espreitar os bastidores da vida dos famosos. Também teremos boa música, curiosidades e tudo aquilo que tornará a sua tarde inigualável. Às 16h30, temos o Conexão. Sim, a ligação fortalece com o programa Conexão, conduzido por Braulio Anderson. Iracelma, teremos boa música, conversa e hoje é terça-feira e temos a rubrica Eles Têm a Voz. Qual é o tema a ser abordado hoje? É felicidade versus casamento. Sim, você é o nosso convidado a participar mesmo. Quando forem pontualmente às 16h30, corra às nossas redes sociais. Deixe ficar o seu comentário que os nossos apresentadores vão ler com o maior prazer do mundo. À noite é o indispensável Salu Gonçalves, quem assume o comando com Zuela Meu Povo. As angústias, as dores e as clamações do povo têm a voz no programa. Todos os dias, às 18h30, pelas mãos de Salu Gonçalves. Às 19h45, Kina Santos apresenta o Girassol Jornal com os principais acontecimentos do dia. E encerramos às 21h com o programa Ondjango Cast, conduzido pelo apresentador Fábio Medina. Sim, e desta feita encerramos a grelha de programação da Rede Girassol, mas eu não posso deixar de fazê-lo o convite, não é? De convidá-lo a ficar ligado a nós, pois nós estamos na posição 20 da ZAP, 54 TV Cabo, 508 na DSTV e temos uma novidade, não é, Iracelma Arnaldo? Exatamente. Sim, temos uma novidade a partir do dia 7 deste mês, sim, porque já entramos em grande, a TV Girassol mudará de posição na grelha da ZAP. Passaremos para a posição 7 e vem aí muitas novidades. É só aguardar. Contagem regressiva agora. Sim, estamos em contagem regressiva. Faltam apenas 6 dias para mudarmos de posição na ZAP. Vamos deixar a posição 20 e vamos emigrar para a posição número 7. Apenas um dígito. Bem assim, estaremos mais próximos. Exatamente, para estar ligado a Girassol. Olha, Sara Rodrigues, muito obrigada e é contigo que colocamos sempre um ponto final a cada edição do Manhã Girassol. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã, Iracelma. E assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Sempre um prazer estar aqui consigo. Até amanhã.